Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos continuar a lermos Efésios e agradecendo mais uma vez a Deus, né? Por estarmos aqui reunidos. Senhor Jesus. É Ele que tem nos sustentado, né? Nos dando forças para continuarmos. Amém, irmão. Deus te abençoe. Senhor Jesus. Nós vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Amém? Senhor Jesus. Amém. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para louvor da glória da sua graça, aqueles que nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque és tu que tem nos sustentado, é tu que tem nos abençoado, Senhor, com toda a sorte de bênção, Senhor, nas regiões celestiais. Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor nos tem dado paz, o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem nos dado os irmãos, o Senhor tem nos dado a igreja, o Senhor tem nos dado a sua vida, o Senhor tem nos dado tudo, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Senhor, e apesar da nossa infidelidade, o Senhor continua sendo fiel. Senhor, para cada um de nós, Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, nós não temos palavras, Senhor, Senhor, para te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém. Aqui nele, ele vem nos falando, logo de início de cara, né? Ele diz assim, bendito o Deus e Pai. Essa palavra bendito era muito comum eles usarem no Antigo Testamento, né? Eles estavam sempre isso com relação a Deus. Ou quando ele dizia que vinha alguém em nome de Deus, né? Quando ele dizia assim, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele aqui, ele vem dizendo que Deus é bendito, né? E diz assim, bendito o Deus e Pai. Né? E quando ele diz o Deus, ele vem falar essas duas maneiras de falar, né? O Deus e Pai. Né? Quando ele diz Deus, ele está se referindo a Jesus como sendo o Filho do homem. Né? Jesus como sendo o Filho do homem, né? Deus, né? Era o Deus dele. Né? A gente vê isso em Lucas. Jesus, né? Lucas capítulo 5, versículo 5:16. Amém? Vamos ler o 15? 15 e o 16, diz assim, porém, para ficar mais completo, porém os que se diziam a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões e fluíam para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Né? Então a gente vê aqui as pessoas em busca de Jesus, pelo que ele tem falado, e aí aqui ele vem dizendo aqui, ele, Jesus, né, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Capítulo 6, versículo 12.
capítulo 6, 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, quando Paulo diz lá, bendito o Deus, né? Ele está se referindo justamente a isso, porque Jesus, como homem, né? Ele orava a Deus. Né? Ele era um homem, 100% homem. Né? A gente vê isso no livro, eu mostrei esses dois lugares, mas no livro de Lucas, né? Como Jesus é retratado, né? Como o evangelho do homem, né? Dele como homem, é onde ele mais ora, é no livro de Lucas. Né? O Senhor está sempre saindo, né? Sempre indo em algum lugar para poder orar. E a gente vê isso também lá no Getsemane, né? Quando o Senhor ele faz aquela oração, né? A ponto de sair sangue, né? No seu suor, né? Não, a gente vê que ele é um homem, 100% homem, e ali ele ora a Deus. Né? Então, como homem, Jesus ele orava a Deus. Então Paulo chega a dizer, bendito o Deus. De quem? De Jesus. Né? Então Jesus, ele tinha o pai dele como Deus. E ele, né? Porque ele era um homem, 100% homem. E voltando, né, já lá para a coisa, quando ele diz assim, Deus e Pai. Né? Então esse Pai agora já não é mais com relação à humanidade de Jesus, mas é a divindade de Jesus. Né? Jesus, quando ele diz assim, Deus e Pai, quando ele fala Pai, Jesus, ele é o próprio Deus. Então, como Deus, né, o Deus, como Jesus sendo Deus, Deus, ele é o quê? É o Pai de Jesus, porque ele tem a natureza divina. Né? Jesus, ele tinha 100% a natureza humana e 100% a natureza divina. Né? E por isso ele era o Deus, quando ele se referia a ele como homem, e ele era o Pai, né? Porque ele era tinha a natureza de Deus, né? Senhor Jesus. Então Jesus ele tinha as duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina, né? Senhor Jesus. Né? Segundo a humanidade, né? Eu vou falar o nome, né? No caso que o judeu chama de Hashem, né? Ou Jeová, como alguns chamam, né? Elohim. Esse Elohim era o Deus dele, né? Mas segundo a sua deidade, a sua divindade, esse Deus, esse Elohim, era o que? O Pai de Jesus, né? Senhor Jesus. E continuando em Efésios, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz assim, nosso, né, tudo que Deus é para Jesus, já que Jesus é nosso, então tudo que Deus é para Jesus, também Deus é para nós. Né? Tudo que Deus deu, né, para Jesus, Deus também dá para nós. Porque esse Jesus é nosso. Né? Deus, ele se deu ao homem. Né? Jesus, ele se deu ao homem lá na cruz. Né? Ele falou, está consumado. Né? Então nós não precisamos fazer mais nada. Então Deus já se deu para nós. Né? Esse Jesus agora é nosso. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a gente vê também essa questão de Jesus sendo homem, né? Lá em 1 Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo. Amém? Versículos 2 e o 5, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. Amém? Diz assim: porquanto há um só mediador, né, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus, ele era 100% homem, né? Não tinha nenhuma mistura, nenhuma coisa, ele era 100% homem. Inclusive, nós sabemos que Deus, ele fez o homem, né, à imagem e semelhança de Deus. Então, qual é a imagem e semelhança de Deus? Jesus, né? O próprio Jesus, ele é Deus. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Jesus. Aleluia. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2.
versículo 36. Senhor Jesus. Dois, 36, diz assim: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. Então Jesus, né, como homem, ele venceu a morte. Ele morreu lá na cruz e aí Deus, né, o tornou Senhor. Né? E Paulo também fala em outro lugar, né, que todas as coisas foram dadas a ele, a Jesus. Então o Senhor, Jesus, ele é o Senhor. Né? Não o Senhor de por ser mais velho ou de respeito, mas ele é o Senhor de dono. O Senhor é nosso dono. Né? O Senhor é nosso tudo, né? Senhor Jesus. E em João, capítulo 20, o último versículo, 31, creio eu. Amém? 20 e 31. Amém? Diz assim: este, porém, foram registrados. Né? Vamos ler o 30 para completar, para a gente saber o que diz assim. 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais, né, porém, foram registrados para que creais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aleluia. Então Jesus, ele é homem, né? Ele é o Senhor e ele também é o Cristo de Deus. Ele é ungido de Deus, né? Senhor Jesus. Então ele é tudo isso e ele é nosso. Esse Jesus é nosso. Senhor Jesus. Voltando para Efésios. Ó Senhor Jesus. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, essas bênçãos que o Senhor nos dá, né, logo aqui de início, Paulo ele já dá algumas pinceladas, né? Quando ele diz assim, ó, o versículo 4, assim como nos escolheu, né? O Jesus, Deus, né, nos escolheu, né? Que honra, irmãos, é ser escolhido por Deus. Que honra é estarmos aqui, né? Que honra é estarmos na casa de Deus. Ontem, né, a gente estava vendo o Salmo, né? E dizia assim: estarei perpetuamente, né, na tua casa, né? E Davi estava se referindo ao templo, né? Lá físico, né? E hoje a casa de Deus, ela é espiritual, né? Ela é a igreja de Deus. Ela é onde os irmãos estão reunidos, onde os santos estão reunidos, né? Senhor Jesus, então o Senhor nos escolheu, né, para estarmos aqui, para estarmos juntos de Deus e dos irmãos, né? E essa escolha foi maravilhosa. E ele diz assim, ele nos escolheu e diz assim, versículo 5, e nos predestinou. Né? Nós estávamos predestinados, né? Nós íamos para o lago de fogo, né? Mas aí o Senhor nos predestinou, né? E predestinou a quê? Outra bênção que ele diz aqui, né? Diz assim, nos predestinou para ele, aleluia. Deus nos predestinou para ele. E diz assim, para quê? Para a adoção de filhos, né? Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos distantes de Deus, né? Nós não tínhamos nada a ver com Deus, nem Deus conosco. Mas aí Jesus veio e trouxe essa escolha, né? Jesus nos escolheu, Deus nos escolheu, né? E ele nos tornou, no início diz assim, irrepreensível, né? No final do 4, e diz assim, e nos predestinou para a adoção de filhos. Nós que antes éramos inimigos, hoje somos filhos. Aleluia. Como maravilhoso, né? Que bênção espiritual, né, maravilhosa, né? Nós fomos escolhidos, nós somos predestinados e agora nós somos filhos de Deus, né? Versículo 7, no qual temos a redenção.
Aleluia. Nós temos a salvação em Deus, né? Deus nos deu a redenção. Deus nos deu, né? Nós estávamos perdidos, né? Mas aí o Senhor nos redimiu. E não só isso, né? No versículo 8 diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Né? O Senhor nos deu sabedoria, né? Uma sabedoria não humana, né? Como diz lá em Tiago, mas uma sabedoria de Deus, uma sabedoria divina. É a sabedoria de estarmos aqui, né? Nós estarmos aqui, isso é sabedoria, né? O princípio do saber, né? É conhecer a Deus, né? Quando nós conhecemos a Deus, né? Isso é sabedoria, né? Senhor Jesus, e prudência, né? Senhor Jesus. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Né? Nós temos a herança de Deus, né? Porque Jesus nos chamou, Jesus nos fez filho, e agora também nós temos a herança, né? Senhor Jesus. E todo o versículo, né? Praticamente o 13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Aleluia. Então nós, irmãos, um dia ouvimos a palavra de Deus. Deus, ele nos falou, né, através de algum irmão, através de alguém, até talvez até também, né, através do incrédulo. Porque Deus tem a sua maneira de agir. Né? Como a gente sabe, né, a questão de Derivaldo, né, ele estava o quê? Com insônia, né? E veio dor de cabeça, e veio para cá, e ouvindo só os irmãos louvando, né? E aí ele se interessou a receber a Deus. Né? E hoje, graças a Deus, ele é o nosso irmão, né? Mais um, né? Senhor Jesus. Então ouvimos a palavra aí que e o evangelho da nossa salvação, né, da vossa salvação, de cada um de nós, tendo nele também crido. Aí diz assim: fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Deus nos selou. Eu acho que os irmãos já viram, né, em patrimônio público, né, do Estado ou da Prefeitura, e tem nas cadeiras, nos birôs, nas mesas, né, tem um selo da Prefeitura, né? Não sei se do Estado tem, mas da Prefeitura tem. Ele tem, né? Tem o selo. Então ali está dizendo que aquele material é do Estado e é da Prefeitura. Então foi isso que Deus fez conosco. Deus nos selou. Né? Ele ia até trazer o hino, né? Para falar, mas aí os irmãos já conhecem, né? Esse que a gente louvou, né? Deus já me remisse, né? Hoje tu és meu, né? Que é o hino que nós louvamos, né? Então hoje nós somos do Senhor. Sou do Senhor, né? Gozo inefável, né? Senhor Jesus. Então hoje nós somos do Senhor e também o Senhor é nosso. Então tudo que Deus deu para Jesus, ele também é nosso, porque esse Jesus está em nós, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa questão, né? Que antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Essa palavra, assim como nos escolheu. O Senhor, ele nos escolheu, né, como nós sabemos, né, antes, e como ele fala aqui, né, antes da fundação do mundo. Né, e lá em Salmos 139, né, Davi vem nos falar que Salmos 139, 13, Maria. Senhor Jesus. Essa aqui, no caso, é uma das bênçãos, né, que o Senhor tem nos dado, a escolha. Salmo 139, 13. 13 ao 16. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis,
e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. Davi aqui ele foi um pouco antes, né? Um pouco depois, né? Paulo ele diz assim que nós somos escolhidos antes da fundação. Mas isso aqui é maravilhoso, né? É depois da criação, mas o Senhor nos viu, irmão. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, em uma forma só, quando era uma célula, o Senhor nos viu. E quando o Senhor nos viu como uma célula, ele diz que diz aqui, ó, todos os meus dias, né, foram escritos, né, do teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Mas isso é maravilhoso. Deus nos escolheu e antes, vou como Davi, né, até no seio da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, né? Nós estávamos lá e o Senhor já nos via, quando apenas éramos uma célula. E aí o Senhor já escreveu todos os nossos dias, né? Já nos viu aqui louvando a Ele. Já nos viu aqui, né, cantando o hino meio desafinado, né? Senhor Jesus, mas o Senhor nos ama, né? O Senhor nos escolheu, mesmo assim desafinado, né, Micael? Mas o Senhor nos escolheu. Senhor Jesus, eu falei agora igual a Edson, mas o Senhor nos escolheu. Senhor Jesus, o Senhor nos escolheu. Isso é maravilhoso, irmãos. Ó, Senhor Jesus. E ele diz assim, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Né? Como nós sabemos, essa palavra santo não é alguém que não peque, mas é alguém separado, né? Alguém que é escolhido mesmo, né? Separado. Você pega um monte de feijão, né, e vai escolhendo os melhores, santificando, né, e jogando fora aqueles que não prestam, né? Você faz a seleção. Foi isso que Deus fez uma seleção, nos separou, né? Senhor Jesus, antes da fundação do mundo. E não só na questão de sermos santos, né, mas sermos diferentes. Né, sermos, Senhor Jesus, distinto, né, das outras coisas, né, das outras pessoas. Não porque nós somos assim alguma coisa, mas porque Ele nos separou. Né, Ele nos santificou, Ele nos fez sermos diferentes. Senhor Jesus. E quando Ele fez isso, Ele nos deu, né, a sua natureza. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vou ler aqui mesmo. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, Deus, irmãos, Ele nos fez o quê? Ele nos deu, né? Ele nos tornou, né, co-participantes da natureza divina, né? Deus, é por isso que Paulo diz assim, né, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje o Senhor é nosso. Hoje nós temos a natureza de Deus em nós, a natureza divina, né? Aquele Deus que era distante, que às vezes até alguns irmãos ainda hoje oram, né? Ó Deus lá nos céus, né? Ó Pai, né? Esse Deus, ó Pai, lá nos céus, distante, Ele está hoje dentro de nós. Ele hoje é o nosso amigo, né? Hoje, quando a gente quer falar com uma pessoa que não consegue, né, nós podemos falar com o nosso Deus, que Ele está próximo, né? Hoje Ele é nosso próximo, né? Senhor Jesus, nosso amigo, Senhor Jesus. Ele é nosso, né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, porque hoje nós temos o quê? Nós somos coparticipantes da natureza divina. Ó, Senhor Jesus. E isso, quando ele fala que nós somos co-participantes e somos agora santos, né? Não é a questão de pecarmos ou não é isso, né? Não é a questão de sermos perfeitos, mas é a questão de termos Deus em nós,
né, de estarmos em Cristo, de estarmos em Deus, né, Senhor Jesus. Continuando o 4 ainda, que ele diz assim, para sermos santos, né, e irrepreensíveis. Esse irrepreensíveis aqui também pode ser traduzido sem mácula. Mácula é quando você tem alguma partícula de sujeira em uma pedra preciosa. Isso é uma mácula, é uma sujeira, né? Então, nós hoje não temos essa mácula, nós somos irrepreensíveis. Aí, como eu disse, não é porque a gente não peca, não é isso. É porque Deus está em nós, né? Não é uma questão de certo ou errado, mas de estarmos ou não em Deus. Senhor Jesus, no capítulo, acho que os 6, capítulo 6 de Efésios, Senhor Jesus, o 5, capítulo 5, versículos 26 e o 27, ele diz assim, Senhor Jesus, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra de água, da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui ele está falando da igreja. E o que é a igreja? A igreja é a soma de todos os santos, né? Então hoje nós somos irrepreensíveis, né? Com relação a estarmos em Deus, né? E a igreja, ela é tudo isso, sem mácula, ela não tem sujeira, né? Nenhuma partícula, ela é sem ruga, ou seja, ela não é velha, Senhor Jesus, sem mácula, sem ruga, diz assim, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Senhor Jesus. Então essa é a igreja, feita por pessoas que não é pessoas que não cometem erros, não é pessoas que só acertam, né? Mas é pessoas que são escolhidas antes da fundação do mundo, né? Para sermos santas, Senhor Jesus. Porque a igreja, né, ela não é, vamos dizer assim, composta por nós, mas ela é composta pelo Cristo que está em nós, né? Cada parte de Cristo que está em nós, esse é a parte da igreja, né? Senhor Jesus. E essa parte de Cristo que está em nós não sai, né? Por isso que nós também, mesmo se a gente quiser sair da igreja, a gente não pode. Porque onde que a gente for, a gente vai levar Cristo em nós. Aleluia, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 5 de Efésios. Senhor Jesus. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como a gente viu lá em 2 Pedro, né, que o Senhor, ele nós somos, né, co-participante da natureza divina, né? Então o Senhor, ele nos predestinou, né? Diz assim, ele nos predestinou para a adoção de filhos. Então nós temos essa natureza de Deus em nós. Então, por termos essa natureza, né, de Jesus em nós, e Jesus, ele é o Filho de Deus. Então hoje, né, como ele diz aqui, hoje nós temos essa adoção de filhos. Hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, né? Lá em João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 14, creio eu. João, vê aí, Maria. João, vê deixa eu ver, estou perto. Senhor Jesus. João 1, o 12. 12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
né? Então, se ele diz aqui que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, isso implica dizer que nós não éramos filhos de Deus, né? Nós estávamos distantes de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas aí quem creu no seu nome, Deus lhe deu o poder de se tornar filho. Então hoje nós temos a co-natureza de Jesus, né, em nós, e hoje nós somos filhos de Deus, né? Antes nós éramos criaturas de Deus, nós fomos feitos por Deus, né? Mas hoje nós nascemos de Deus, né? E somos agora filhos de Deus, né? Senhor Jesus. Então ele hoje, Deus hoje é o quê? Nosso Pai. Ó Senhor Jesus. E nós podemos hoje chamar Deus de Pai, né? Senhor Jesus. E diz assim, nos predestinou, versículo 5, né? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, né? Por meio de Jesus Cristo. Então, não existe outra maneira, outro caminho, né? Que nós podemos, né, receber essa adoção de filho. Não existe outro caminho que nós podemos receber a salvação, a não ser através de Jesus, né? E Jesus não é somente esse canal, mas ele é também o doador, né? Ele é aquele que tem, né, tudo, né, de Deus, né? Senhor Jesus. Então, só através de Jesus é que nós podemos receber aquilo que Deus tem dado para nós. Senhor Jesus, tudo que Deus preparou, né, para a igreja, tudo que Deus preparou para seus filhos, né, só pode receber aquele que for até Jesus, né? Por isso que o próprio Jesus, né, diz assim: vinde a mim, né? Nós temos que ir até o Senhor, porque só através dele, de Jesus, é que nós vamos conseguir chegar até Deus, né? Por isso que Paulo diz assim, né, por intermédio de Jesus Cristo. Diz assim, segundo o beneplácito de sua vontade. Então o que a gente vê aqui, esse pedaço aqui é maravilhoso. Beneplácito seria também traduzido como bom prazer, né? Então Deus tem um bom prazer em nos escolher. Deus teve esse prazer, né? Deus se alegrou muito em nos escolher, né? Quando ele nos chamou, né? Cada um de nós, ele teve esse bom prazer, ele se alegrou, né? Deus teve uma alegria imensa quando nos escolheu, quando nos escolheu e quando foi o dia da nossa escolha, né? Nós com certeza ficamos, né, nesse dia maravilhados quando recebemos e quando vimos a Deus, mas com certeza Deus ficou mais, né? Quando chegou o dia dele vir até mim, né? Então no dia que nós fomos até o Senhor ele teve esse bom prazer. Ele se alegrou, né? Se alegrou em nos chamar, se alegrou em nos escolher. Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Deus teve um bom prazer. Ele se alegrou em nos escolher. Senhor Jesus. E diz assim, ele teve esse bom prazer e ele diz assim, para o louvor da sua glória, né? Para o louvor da sua glória, de sua graça. Essa questão de ser louvor, né, da sua graça. Também eu queria falar uma coisa, irmão, antes. Deixa eu ver onde que é. Senhor Jesus. Aqui no versículo 4. Que no final do versículo 4 ele diz assim, ó. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, né, perante ele. Ele diz assim, e em amor. Então, segundo a questão de Deus, né, aos olhos de Deus, né, ele diz lá, vamos ver João, 1 João, capítulo 4, que fala que Deus nos amou primeiro, capítulo 4, 19, Maria. Porque ele diz assim, e em amor. Senhor Jesus. Faltou falar isso mais em tempo, né? Dá tempo ainda. Diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É o 16, Maria, 19. 4, 19. 1 João 4, isso.
Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas aquele também estava bom, Maria. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, ele nos amou, né? E nós só o amamos porque ele nos amou, né? Como a gente viu, né? Ele nos escolheu. E aí nós amamos o Senhor. Aqui em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Né? Então, Deus, ele é amor, né? E por ele ser amor, ele nos amou, né? Teve esse bom prazer e nos chamou antes da fundação do mundo. E aí nós começamos a amar a Deus, né? Porque Deus nos amou primeiro. Senhor Jesus. Vamos continuar aí agora no versículo 6. Senhor Jesus. Ou é o 5 ainda? O versículo 5 ainda. Nessa questão da boa vontade, né? Do prazer de Deus. Ó Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ele vem falar também novamente da questão da imagem de Deus. Diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus, ele nos escolheu, né? E ele nos fez conforme a imagem de seu Filho. Essa palavra aqui, conforme, nos lembra o quê? Como uma forma, né? Então Jesus, ele é essa forma. E nós vamos assim sermos conformados à imagem dele, né? Cada um de nós, né? É por isso que lá em Cesareia, creio eu, não lembro, foi em outro lugar, lá no livro de Atos, que eles começaram a chamar os irmãos de cristãos, porque eles diziam que agora isso era no sentido pejorativo, né? De bagunça. Né, dizendo que vocês são cristãos, vocês são iguais a ele, tudo que ele falava, vocês falam, estão falando do mesmo jeito que ele. Vocês são cristãos. Né, e hoje nós somos esses cristãos. Queremos ser esses cristãos. Aqueles que falam como Jesus, né, que andam como Jesus, né, que são conformados à sua imagem, que estamos em uma forma, sendo moldados, né, à imagem e semelhança de Jesus. Né? Senhor Jesus, queremos estar nessa situação, né? Sendo conformados, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta é a imagem de Deus invisível. Né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus, ele é a imagem de Deus. E como eu tinha falado a princípio, né? E nós somos feitos à imagem de Deus. Então nós somos feitos à imagem de Jesus. Né? Por isso que Jesus, ele era 100% homem. Né? Não é ele que veio para se tornar igual a nós. Mas somos nós, fisicamente, né? Que somos iguais a ele. Nós somos feitos à imagem dele. Né? E hoje, isso no lado humano, físico. Mas Deus quer nos transformar, né, no interior. Quer que nós sejamos iguais a Ele, iguais a Deus, iguais a Jesus. Nos tornando a imagem e semelhança de Jesus. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o versículo 6. Versículo 6 diz assim: para o louvor da sua glória, o que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, quando ele vem falar esse louvor da sua glória, né, nós temos que saber o que é a glória de Deus. Lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então a glória de Deus,
né, enchia o tabernáculo, né, quando Moisés fez lá o tabernáculo, né, a primeira vez que eles tinham feito, e aí a glória de Deus era tanta naquele lugar que eles não podiam entrar, né? E aqui Paulo vem nos dizer, diz assim, para o louvor da glória de Deus, né, dessa glória, né, da glória Shekinah, né, da presença de Deus, né? Então Deus hoje ele está presente, não agora mais assim desse jeito que a gente não pode ministrar, mas agora a glória de Deus, né, está em nós, né? E diz assim, não só a glória, né, mas também diz a graça, né, para louvor da glória, dessa glória, né, de sua graça, né? A graça de Deus nos concedeu que Jesus viesse até nós. A graça de Deus nos concedeu, né, a nossa salvação, a salvação através de Jesus Cristo, Senhor Jesus, né? Essa em Romanos, capítulo 8, o versículo 18 e 19, Romanos 8, diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a criação, né, a criatura, ela está esperando, né, essa glória de Deus ser manifestada em nós, né, para que eles possam louvar, né, como ele diz aqui, para o louvor da glória de Deus. Então essa glória vai ser revelada em nós, né? Quando eles forem reveladas, então a criação, né, ela está esperando essa glória ser revelada em nós, né? Quando for, embaixo também diz, né, que nós também, né, estamos esperando isso, no versículo 20, né, mas nós vamos ler não. Diz assim, então, essa glória, né, é para louvor da glória de Deus. Tudo que o Senhor tem feito, né, é para o louvor da sua glória, Senhor Jesus, né? E diz assim, da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Mateus capítulo 3, versículo 16 e o 17. Diz assim, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Né? 17 de Mateus ainda. Capítulo 17, 4 e 5. Diz assim, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz. A ele ouvi, aleluia. Então esse amado, quando Paulo diz aqui, né, diz assim, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É onde Deus se compraz. É em quem Deus se compraz. A ele ouvir. Né? Então hoje nós temos que ouvir esse amado. Ouvir a Jesus. Né? Estarmos com ele. Né? Porque tudo que Deus tem para nos dar, ele vai dar através de Jesus. Através do amado. Né? Porque nele Deus se compraz. Amém. Jesus Cristo é o Senhor.